Desde que eu criei esse canal, uma das coisas que eu tinha certeza que abordaria em um vídeo seria sobre quadrinhos brasileiros, porque tem muito o que se falar e muito o que indicar para as pessoas que não conhecem além da superfície. Essas pessoas provavelmente nem se sabem quando deu o início de quadrinhos aqui no Brasil, ou a existência de premiações e seus subgêneros. Mas hoje vamos apenas falar sobre um subgênero dos quadrinhos brasileiros, chamado de mangás brasileiros. Será que esse termo é realmente válido? Será que existe mangá brasileiro? Ou no final das contas tudo é gibi? Eu me chamo Ivens Gabriel, sou artista, roteirista e quadrinista independente e por favor não esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sino de notificações. Se você já assistiu meu vídeo que eu falo sobre o que faz o mangá ser o mangá, você já deve estar ligado que o termo mangá brasileiro é no mínimo curioso. Isso porque mangá quer dizer literalmente história em quadrinhos, gibis, comics, HQs e etc. Além disso, o mangá tem um contexto histórico e cultural para o Japão bem importantes, nascidos de meados da Segunda Guerra Mundial e popularizado após o conflito por Osamu Tezuka. Aqui no Brasil, os quadrinhos nasceram em suma de tiras de jornais, charges e, por consequente, os gibis. Mas então é errado falar mangá brasileiro? E a resposta é um óbvio que não, já que o termo mangá aqui no ocidente ganhou um novo significado, que se refere apenas aos quadrinhos japoneses. O que quer dizer que mangás brasileiros buscam replicar características metalinguísticas dos mangás japoneses, como por exemplo suas histórias com tramas muito bem trabalhadas, estilo de arte, quadrinização, expressões metalinguísticas do mangá e etc. Isso acontece porque a maioria dos autores, na maioria dos casos, são fãs de animes e mangás. Agora você deve até se perguntar que por conta disso as histórias são ruins ou são cópias de histórias famosas ou até fanfics em forma de quadrinho. E sinto lhe decepcionar, mas você não poderia estar mais do que errado. E que bom que se trata de histórias independentes com universos únicos e tramas envolventes. Existem mais histórias independentes desse subgênero que eu posso contar nos dedos, o que nos proporcionou ao longo dos anos a criação de revistas, fanzines, blogs, sites e até aplicativos, que buscam englobar todas essas obras em um acervo para que você possa lê-los. Datada desde o final dos anos 50, as primeiras histórias com inspirações nos mangás japoneses aqui no Brasil surgiram. Mesmo que não tivesse muito espaço nas revistas, a luta por reconhecimento perdurou. E nos anos 60, em 1966, Minami Case, Salvador Bentinaga e Jin Yamamoto fundaram a editora Edrel. Idrel, eu não sei muito bem como é que lê. Uma editora responsável por produzir os primeiros mangás desenhados no Brasil. E também lançar vários artistas descendentes de japoneses nesse ramo editorial, como por exemplo Cláudio Seto, Paulo e Roberto Fukui, Fernando Ikoma, Kimio Shimizu e muitas outras pessoas. A Indrel acabou chegando em seu fim em 1975 devido a diversas polêmicas e brigas administrativas, porém foi com um grande legado deixado para trás. Nos anos 70 foi a vez da editora Grafipar, que teve vários quadrinhos de diversos temas lançados com um teor mais erótico, se valendo de uma brecha da censura militar na época de ditadura, que proibia a veiculação de conteúdo adulto. Foi o caso da revista Eros, ou Contos Eróticos, já que ela mudou de nome tempo depois, Neros e Perícia, por exemplo. E nem preciso dizer que foi um baita sucesso, né? Apesar da vida curta da Grafipar, ela foi muito importante por lançar novos quadrinistas, roteiristas e trazer veteranos que haviam abandonado a área. Entre eles, o poeta Paulo Leminski, autor do livro Catatal, Júlio Emílio Braz, Carlos Chagas, Nelson Pradella, Ataíde Braz. Entre os desenhistas estavam Cláudio Seto, Rodival Matias, Watson Portela, Mozart Couto e muito mais gente. Falando no Cláudio Seto, esse mestre dos quadrinhos aqui no Brasil, que além de percussor dos mangás brasileiros, trocava mensagem com outro quadrinista japonês chamado Supei Shirato, autor de A Lenda de Kamui. E que, além de se inspirar muito nas obras de Osamu Tezuka, ele estudou a arte de quadrinhos shoujos da quadrinista Hideko Mizuno, autora de Fire. Ele foi um autor importantíssimo dentre os poucos citados aqui que popularizaram esse subgênero dos quadrinhos brasileiros. Aliados a tantas revistas que foram surgindo, outra grande ferramenta de fomentação dos mangás brasileiros foram as fanzines. A primeira fanzine de mangás brasileiros aqui no Brasil foi realizada pela Abradem, a Academia Brasileira de Desenhistas, Mangás e Ilustrações. Fundada em fevereiro de 1984 por estudiosos da cultura japonesa e desenhistas profissionais do Brasil, a Abradem contava com a professora doutora Sônia Maria Bibi Iten, da Universidade de São Paulo, que fez o primeiro trabalho a nível de doutorado na área de mangá no mundo,
A escritora especializada em lendas do Japão, Mitsuko Kawai, o desenhista de quadrinhos Roberto Kusumoto e o jornalista Noriyuki Sato, especializado em cultura japonesa, autor do livro História do Japão em Mangá. Chamada de Clube do Mangá, em novembro de 1984, foi lançada a primeira fanzine de mangás brasileiros aqui no Brasil. Nascida um mês antes de um convênio com outro grande fanzine da época, voltado para quadrinhos, o Quadrix, da Warney Almeida de Souza, que era bimestral. Os exemplares da Abrademe recebiam uma capa e mais 3 páginas acrescentadas à edição original. A primeira edição da Quadrix, contendo histórias da Abrademe, foi distribuída por correio aos associados. Ainda naquela edição de agosto, foi anunciado o Clube do Mangá, uma fanzine só de quadrinhos com raízes nipônicas, que continham trabalhos únicos de seus associados e circulavam de mão em mão entre eles. Assim, cada um podia opinar e melhorar suas habilidades, observando seus companheiros. Um fato curioso sobre a Abrademe é que ela expôs ao lado de Osamu Tezuka suas obras em quadrinhos na visita do mestre aqui no Brasil. Mas isso vai ter que ficar para outro vídeo. Como eu disse no começo do vídeo, quadrinhos no Brasil possuem até grandes premiações, como é o caso do Prêmio Ângelo Agostini e o Prêmio HQ Mix. Começando pelo mais antigo, o Ângelo Agostini, criado em 1985 pela Associação de Quadrinistas e Caricaturistas do Estado de São Paulo, a AQCESP. Ai meu Deus, que nome difícil. Espero ter falado certo. Tem esse nome em homenagem ao primeiro quadrinista do país, Ângelo Agostini. O evento também busca ocorrer sempre que possível no Dia dos Quadrinhos Nacionais, 30 de janeiro. Mesma data em que foi publicado em 1869 o primeiro episódio da série As Aventuras de Nyon-Kin ou Impressões de uma Viagem à Corte, primeira obra de arte sequencial de Agostini. Já o troféu HQ Mix nasceu em 1989 por José Alberto Lovetro e João Galberto Costa. Meu Deus, que nomes difíceis! Por favor, parem! Eu não aguento mais! Bom, mas enfim, eles têm uns apelidos que é o Jal e o Gal. O objetivo do troféu é divulgar, valorizar e premiar a produção de artes gráficas no Brasil. O design do troféu muda geralmente todo ano, sempre homenageando algum personagem dos quadrinhos brasileiros. As votações são realizadas por artistas e profissionais da área, editores, pesquisadores e jornalistas brasileiros. Como deu para perceber, quadrinho no Brasil é algo muito sério e com o passar dos anos engatinha para ter seu devido reconhecimento. Mesmo hoje, a situação não parece ter mudado muito da época desses grandes mestres. A diferença é que, hoje em dia, a internet possibilita a conexão entre os autores de forma instantânea. Esse foi apenas um recorte da história de mangás brasileiros para te contar que esse termo é muito mais do que válido. Ele se trata de um gênero de quadrinhos brasileiros. Muitos detalhes ficaram de fora desse vídeo que eu posso trazer em vídeos futuros, por exemplo. Mas, como a ideia desse vídeo era indicar obras e lugares para que vocês pudessem ler quadrinhos e mangás brasileiros, aqui vai. Eu vou tentar deixar no comentário fixado e na descrição desse vídeo alguns dos sites que eu conheço que vocês podem encontrar um mangá brasileiro independente. Outra coisa, também peça paciência, porque se eu pudesse eu mostrava todos os quadrinhos de todo mundo aqui. Mas é impossível. Se você é autor de algum quadrinho, deixa no comentário o nome do seu quadrinho pra gente ler e também o local pra ler, porque quem sabe não vira um vídeo de análise aqui no canal, né? Bem, o primeiro site que eu indico pra vocês com certeza é o Zines. Com um visual moderno e um leitor simples e intuitivo, o Zines é um site que foi criado originalmente em 2018 e que depois foi adquirido pelo autor Vitor Bardo e incorporado no grupo editorial Estúdio Arcano, como sua plataforma de publicação. Já aproveitando que eu estou falando do Estúdio Arcano, eles são um selo de publicação independente criado bem recentemente pela Reiko Yuma em 2021. Tendo no catálogo de obras desde mangás a novels. Vocês podem também adquirir os impressos deles com uma qualidade incrível através do site deles que vai estar na descrição ou no comentário fixado. A parte difícil agora é indicar apenas uma obra de cada site ou revista, mas tem que ser feito, né? Então, aqui vai. No meu caso das Zines, eu recomendo tanto o Unlucky Crow, da autora Reiko Yuma, quanto o mangá do Vitor Bardo, que é Algaia. Inclusive, cobrem o Vitor Bardo para ter novos capítulos de Algaia, que eu quero Algaia na minha mesa, entendeu? Eu quero Algaia na minha mesa agora. Sabe aquele meme do eu quero fotos do Homem-Aranha na minha mesa? É exatamente isso que eu quero com Algaia, tá ligado? Falando de Unlucky Crow, a história vai contar as trapalhadas de uma dupla dinâmica. O Unlucky, que é um detetive azarado,
E o Chris, um garoto corvo, quando o Lucky roubou uma das armas mais poderosas do mundo, um ovo, ele acabou escondendo na casa de Chris, que por acaso acabou comendo e recebendo poderes. Os dois se juntaram para encontrar o pai de Chris e estudarem mais sobre os poderes do garoto corvo. Uma história com comédia, ação e uma boa pitada de ação. O próximo site que vamos falar sobre é a revista Action Riken, do Estúdio Armon. Criada por Fábio e Lucas Guest desde 2012 e já tendo sido indicada ao prêmio Troféu HQ Mix de 2018 e 2020 em diversas categorias, a revista busca alcançar o máximo de leitores possíveis através de quadrinhos, ilustrações e tiras no geral. Tido por muitos como a Shonen Jump brasileira, estando no ar há mais de 10 anos e com mais de 100 edições recheadas de histórias, quadrinhos e até animações, vale a pena um vídeo dedicado só para eles. Você deve estar se perguntando assim: mais de 100 edições, então é difícil de achar tudo pra ler, né? E a resposta é um grandíssimo não. No blog do Estúdio Armon, vocês conseguem encontrar todas as edições da revista, bem como as histórias separadas por capítulos e até impressos à venda. A parte que mais me dói agora é indicar apenas um quadrinho deles, ainda mais com um catálogo tão rico. Tem Farda Mortífera do Rafael Munhoz, Hooligan do Jason Santos, Amorticídio do Fábio Guess, Oxente de Renato Guimarães, que vai ganhar uma animação em breve, Nativo Power do nosso eterno Edson Masakiro, que também tem uma animação, e tem muitas e muitas outras obras. Mas eu tenho que indicar uma, né? Então aqui vai. Age of Guardians da Ingrid Oliveira é a minha indicação. É uma história naquela pegada de mangá clássico muito bem produzido e que conta a história da Hana Okami e Kai, o seu guardião. Os dois são sobreviventes do clã Okami e, traumatizada, a garota decide se isolar de tudo e todos, escondendo o fato que ela está viva e que ela faz parte desse clã também. Mais recentemente, uma série de assassinatos sob o nome de um suposto sobrevivente de seu clã tem feito a Hana decidir se deve investigar para tirar o nome do seu clã da lama. Então vamos para a última indicação, que é a Flip-Thru, um site, assim como o Zines, criado em 2019 pelo Marcus Beck, que também possui um canal aqui no YouTube, criou essa plataforma com a ideia de criar um ambiente onde todo mundo teria sua chance de aparecer. Apesar de hoje em dia ser um pouco mais complicado por conta do fluxo de pessoas que o site abrange, o site ainda possui uma área chamada Já Leu Esses, que estava desde o início indicando quadrinhos aleatórios. Lá, essa área não possui um algoritmo e nem nada do tipo. Apenas o sistema pega um quadrinho aleatório e mostra ali na página inicial. E nem preciso dizer que isso é fenomenal. Eu possuo um carinho imenso pela plataforma, o que possui uma comunidade muito, mas muito acolhedora. E como todo quadrinista sonha em ter sua obra lida, o projeto Flip-Thru com certeza é um marco na história dos quadrinhos digitais aqui no Brasil. Vocês podem ajudar o site comprando moedas, garantindo acesso a quadrinhos pagos, visualizações sem anúncios e o melhor de tudo, ajudando os autores de quadrinhos dentro do site. Vale ressaltar que a maioria das obras do Estúdio Armon também estão lá, tá? E a maioria dos autores que eu citei aqui também estão na Flip-Thru. Então assim, a Flip-Thru é gigantesca, pra vocês terem noção. Mais uma vez, é difícil indicar só uma obra aqui. Até porque tem a minha obra lá, Delta Paradise, tem Rebirth of Shadows, da minha amiga Catiúcia Paiva, Jeff Jeb, do Gustavo Fisner, Ager Stellas, do Marcelo Marinho, o M2, Iron Lady, da Fafá, Origem dos Deuses, da Dandara Cássia e muitas outras obras incríveis. Mas eu vou indicar pra vocês uma obra que talvez vocês nunca ouviram falar na vida de vocês, que é Sense Life, do Caio Ulisses. Não, brincadeira, gente. Leiam Sense Life, mas a minha indicação vai ficar para a obra do Marcus Beck, que se chama Tyler, que conta a história do Arthur, um garoto que foi treinado para ser um assassino, porém após o incidente na sua adolescência, ele conseguiu escapar dessa vida e decidiu viver uma vida normal, até que o passado dele volta para assombrar ele de volta nessa nova vida dele. Sei que tem muitos outros sites de quadrinhos brasileiros rondando a internet afora, mas eu compilei esses 3 lugares que eu acho que trazem com mais afinco esse subgênero dos quadrinhos brasileiros, né, que são os mangás brasileiros. Antes que peçam, sim, eu estou planejando fazer análise de algumas obras brasileiras, ou até falar sobre a história dos quadrinhos aqui no Brasil, mas isso fica para outro vídeo, tá bom? Eu espero que tenham gostado das indicações e dos sites que eu falei aqui. Não se esqueça de comentar nessas obras o que eu indiquei hoje, que você veio até elas por conta do canal Tábula Rasa, tá? Não esquece. Também não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sino de notificações e, claro, comentar o que acharam desse vídeo, porque deu um certo trabalhinho procurar tudo isso de quadrinho pra vocês.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Ah, eu também quero dizer que eu tô um pouco doente nesse vídeo, durante a gravação desse vídeo. Então, assim, eu peço que vocês relevem as fungadas de nariz e os meus espirros. Provavelmente eu vou cortar de tudo. Mas é isso, eu tô um pouquinho doente, faz parte, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e falou!